O clima entre nós. Olá, estamos iniciando mais um episódio do podcast O Clima Entre Nós, agora na sua versão também em vídeo. A versão apenas em áudio você vai continuar encontrando normalmente no site da Climatempo e nas principais plataformas de áudio. Bom, vamos lá. A questão é, o que é o que é? Você tem em todas as regiões do Brasil, tem diferentes cores, é uma planta, quando floresce, vira a preferida da clicada de todos os celulares de todo mundo. Algumas são literalmente de parar o trânsito. Caro ouvinte, se você pensou nos ipês, acertou em cheio. No final de agosto de 2021, a florada dos ipês amarelos em particular estava absolutamente exuberante. E você sabia que a flor do ipê amarelo é considerada a flor símbolo do Brasil? Pois é, em 27 de junho de 1961, então o presidente Jânio Quadros fez um decreto que aí instituiu a flor do ipê amarelo como sendo a flor símbolo do Brasil e o pau-brasil como sendo a árvore símbolo do Brasil. Mas você também já reparou que em alguns anos a florada do ipê não é tão bonita? Às vezes ela está minguada, e como todas as plantas, aliás, todo ser vivo desse planeta, né, nós sentimos a influência das condições do tempo e do clima, e assim também é com o ipê, claro. Então, aquilo que nós vemos do ipê, às vezes ele está transbordando, né, naquela florada, é na verdade o reflexo de tudo isso, no seu processo de desenvolvimento. E nós sabemos que cada ano nós temos condições diferentes. E foi justamente a exuberância dessa florada do ipê amarelo dessa temporada de 2021 que inspirou o tema desse podcast. Pois é, nós vamos falar então da influência do clima no florescimento dos ipês, e o podcast O Clima Entre Nós, então, tem o prazer de conversar hoje com o Daniel Pereira de Guimarães. Ele é engenheiro florestal de formação, especialista em sensoriamento remoto e climatologia agrícola, e atualmente ele trabalha junto à Embrapa Milho Sorgo de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo ao podcast do Clima Entre Nós, Daniel Pereira Guimarães, e muito obrigada por sua disponibilidade. Olá, pessoal. É muito agradável poder falar de uma coisa tão interessante, de uma coisa tão bonita em épocas tão sombrias, né? Nossa época de queimadas, em épocas de crise, em época de falta d'água. E aí vem essa notícia, os ipês mostrando que o recomeço é sempre possível. É belíssima a frase, Daniel, porque é exatamente isso. Os ipês, e particularmente os ipês amarelos, né, eles parecem um farol, assim, porque você vê, às vezes, uma árvore lá no meio daquele monte de verde, lá longe você vê aquele ipêzão todo florido, né? E Daniel, você sabe que eu tenho uma lembrança muito particular do ipê amarelo, que é impressionante, assim, é uma imagem que ela não me sai da cabeça. Mas, assim, porque realmente foi uma coisa muito forte para mim. Há muitos anos, eu estava passando férias em Curitiba e, em um determinado dia, eu e meus amigos fomos para o litoral. Nós íamos descer a Serra da Graciosa, e estava de carro e eu ia dirigindo, né? Só que eu não conhecia Curitiba, então eles foram me guiando. Aí estamos indo e tal, não sei o quê, né? Bom, ok, pega essa avenida, vamos embora. Fomos embora. E lá pelas tantas, eu dirigindo, eu dei de cara, lá longe, assim, bem longe, tinha uma coisa amarela, né, na minha frente, assim, lá uma coisa amarela. E eu perguntei aos meus amigos, falei, gente, o que é aquela coisa amarela que está lá no fundo, né? Que está lá na frente? Falei, para lá mesmo você tem que ir, continua indo. Eu falei, tá bom, vamos lá. À medida que eu fui me aproximando, quando eu cheguei perto dessa coisa amarela, essa coisa amarela, gente, era uma alameda que estava completamente cheia de árvores de ipês amarelos, todos floridos. Era uma alameda e ela tinha um declive, assim, né? Então, de fora a fora, lado a lado, todas as árvores estavam floridas. Então, eu fui passando por aquela avenida, né, como se fosse assim um caramanchão, assim,
com aquele monte de ipês amarelos. E aquilo fazia uma imagem que é isso, assim, ficou absolutamente gravada na minha cabeça, assim. Eu não lembro do nome da rua, quem for de Curitiba talvez saiba me dizer, mas essa é uma imagem que eu tenho realmente muito guardada, né? E eu acho que, assim, que é uma árvore tão especial e tão bonita, acho que todo mundo deve ter alguma imagem, né, relacionada com o ipê. Daniel, para a gente conversar, eu gostaria que você falasse um pouco do ipê em si, da origem do ipê, é uma árvore brasileira da América do Sul, as suas variedades, né? Então conta para a gente um pouco das características do ipê. Você estava na terra dos ipês, né? O ipê é nativo, a gente chama centro de distribuição das espécies. O ipê é a Mata Atlântica, que começa do Paraná e vai até o nordeste do Brasil. Embora o ipê ele ocorra em praticamente, a gente pode falar que o ipê é da América Latina, que ele vai do México até a Argentina. Olha, só que o centro de distribuição, as maiores ocorrências estão aqui na Mata Atlântica, na região de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Com menor intensidade, esses que estavam no Paraná possivelmente foram plantados, que a incidência, a ocorrência natural é menor. A maior concentração está no Cerrado e Mata Atlântica. Como a Mata Atlântica foi muito, muito devastada, a maioria hoje se encontra no Cerrado. Embora ocorra também no Mato Grosso, em Goiás e até algumas regiões da Amazônia. Agora, você conheceu um paraíso que é a Estrada Graciosa. Eu recomendo que você faça também a descida pela serra, pedir trem, a viagem de trem para Paranaguá, passando em Morretes. Fantástica natureza conservada da Mata Atlântica. Ver a natureza é uma coisa que é muito bom para o espírito da gente. Recarregar as baterias. Cada vez mais. Sobre o ipê, tem algumas curiosidades que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, que o Brasil tem lei que pega, tem lei que não pega, e tem lei que não existe e pega. É o caso do ipê, que quando o Jânio Quadros, em 1961, fez o decreto, o Congresso Nacional somente aprovou que o pau-brasil seria árvore nacional, e não aprovaram que a flor símbolo do Brasil seria o ipê. Tentaram fazer esse decreto de novo em 1975, e não sabemos por quê, mas também não foi aprovado. Politicamente, não, em termos de legislativos, mas sim, qualquer cidadão brasileiro que vai contar qual é a árvore nacional é o ipê, e qual que é o pássaro nacional, que todo mundo aqui, que por lei é o sabiá, laranjeira, mas o pessoal vai direto e fala, é o canarinho. Então, olha só, é verdade. Você pensa imediatamente no canarinho, no amarelinho, claro. E não é, olha só que interessante. Coisas do Brasil, né? Coisas do Brasil. Ô, Daniel, é o seguinte, os ipês, assim, eles florescem em todo o Brasil, né? Mas tem, assim, uma preferência de cor, por exemplo, em uma determinada região. Fala um pouco dessas cores. Acho que cada uma floresce numa época do ano, não é isso? O ipê, a gente tem a família Pycnoniacea, vamos dizer assim, a grande família, que inclusive tem plantas que não são do ipê, que pertencem a essa família. Um exemplo, uma planta muito bonita usada na arborização em São Paulo, e principalmente em Buenos Aires, é o jacarandá mimoso, que é brasileiro. Em Buenos Aires ele é maravilhoso, aqui no Brasil passa desapercebido. Aí quando a gente vem para o gênero, aí como fosse pai, mãe e filhos, e os botânicos adoram complicar a vida da gente. A gente conhecia o ipê até pouco tempo pelo nome de tabebuia, o gênero, tabebuia serratifolia, era o ipê amarelo. Hoje já mudaram, o nome chama androanthus, então complicaram a vida da gente, mas eles têm as razões deles, entendeu? E por incrível que pareça, o ipê amarelo hoje chama androanthus alba. Olha, alba é branco, como é que... Alba é branco, exatamente. Então, é difícil, né? Mas difícil. A gente tem que aprender essas coisas. Agora, o ipê, ele tem uma lenda indígena do Tupi-Guarani, do deus Tupã deles, que resolveu que quando criou toda a natureza, todas as árvores, reuniu todos e pediu para cada um escolher qual que é a época que ela queria florescer. Todas as árvores resolveram que queria
na primavera, no verão, algumas no outono. Ninguém quis saber do inverno. Aí o IP falou assim, olha, eu me candidato a florescer no inverno. Oh. Aí o Deus Tupã virou e falou, como você foi o único que colaborou com a gente, eu vou te dar uma floração mais bonita do que todas as outras e vou te dar várias cores. Eu vou criar irmãos com várias cores. Então, nós temos IP branco, IP rosa, IP vermelho e o IP amarelo, que é o campeão de todos. Embora nós temos IP amarelo do Cerrado, que a madeira é torta, o porte é menor, a cor é diferente. Tem uma variação em torno de 12 ou 13 espécies diferentes de IP. Nossa! E são todas, florescem em épocas diferentes também. Numa situação ideal, assim, quando normalmente começa a floração? Vamos lá. Normalmente, o primeiro IP a florescer é o IP roxo. Ele floresce em junho. Isso eu estou falando da região sudeste, centro-oeste, nesse centro de dispersão dele. Que quando você vai mais para o nordeste, mais para o sul, as condições de clima impactam muito a época de florescimento dos IPs, tá certo? Sim. Mas normalmente o IP roxo, depois o IP amarelo e rosa, às vezes ocorrem juntos, mas tem época que uma diferença, mas geralmente é final de agosto, tá certo? E o IP branco é o último a florescer. E é uma planta que tem menor quantidade, mais difícil de encontrar na natureza, e o florescimento dele é como se fosse a sakura, a cerejeira japonesa. Ele floresce 2, 3 dias depois, já está perdendo todas as flores. Então, tem que dar sorte, saber onde que existe para ficar de olho para poder pegar. É também uma planta maravilhosa. Cada um tem sua beleza. O IP roxo, tem o IP roxo, o formato da flor é maravilhosa, parece pompom. É verdade. E são diferentes, exatamente. São diferentes. São diferentes. Agora, o Daniel, assim, as 4 cores são encontradas em todas as regiões do Brasil ou tem alguma preferência, por exemplo? O amarelo tem mais um lugar, o roxo tem mais um outro? Tem preferência. O amarelo tem uma área de dispersão maior, que ela vai do Nordeste até o Paraná, às vezes no Rio Grande do Sul acontece algum também. E vai até a Amazônia, assim. Outros são mais específicos. As árvores têm múltiplas utilidades. O IP roxo passou por um processo de degradação na natureza muito grande, porque todo mundo usava a casca e falava que a casca de IP roxo combatia câncer. Então, teve muita gente que fizeram a depredação absurda de vendendo casca de IP roxo para todo lado. Então, tem as crenças populares também que causam isso, entendeu? Por que há alguns anos nós temos a impressão de que a florada do IP está mais bonita, né? Que eles estão mais cheios ou às vezes mais minguados, né? Então, assim, qual é a influência das mudanças no clima na florada dos IPs? Como é que funciona, né, essa resposta do desenvolvimento do IP e a florada em relação às condições meteorológicas? Vamos agora falar de mudança climática e clima e planta. O último relatório do IPCC, da Organização das Nações Unidas, não deixa mais nenhuma dúvida que a temperatura está aumentando. Sim. É como dizer o seguinte, muita gente fala que a camada principal é o hidrogênio ou nitrogênio, os gases de efeito estufa não tem impacto. Tem impacto, sim. É como se colocar um carro de cor branca e um de cor escura. O de cor escura vai aquecer muito mais. Então, a temperatura está mudando. Na Embrapa, nós trabalhamos com zoneamento agrícola para saber qual a época ideal de plantar cada cultura para ter o menor risco de perda. Então, nós trabalhamos com séries históricas enormes de dados, 30, 40 anos de dados diários, e analisamos essas mudanças do clima para todo o Brasil. E é inequívoco, a temperatura está aumentando. O problema mais sério é que a temperatura está aumentando no inverno. Se estivesse aumentando em média tudo igual,
não teria tanto problema, as plantas se adaptariam. Mas como o inverno está perdendo temperatura, está ficando mais quente em relação ao verão, por exemplo, isso aí impacta a condição de água no solo. Se a temperatura está mais alta, nós temos maior perda de água do solo na atmosfera. A evapotranspiração, que a gente chama, aumenta muito. Sim. Então, as pastagens, as florestas nativas, elas vão sofrer muito com isso. E essas condições de água no solo, umidade do ar, temperatura, impactam muito o relógio biológico das plantas. A planta, o florescimento, a fase reprodutiva dela é uma estratégia de sobrevivência. Se você tem o ipê florescendo, o ipê era chamado flor símbolo nacional, porque na época que foi feito isso, em 1960, lá a gente voltando no Jânio Quadros, o ipê, normalmente nas paradas de 7 de setembro, o ipê estava florido. Então, eles associavam o ipê com a flor amarela, com a cor da pátria. Então, isso aí que gerou fazer esse decreto presidencial, tá certo? Olha, que interessante. Não tinha me passado essa associação pela cabeça. Só que nos últimos 1960 até hoje tem 60 anos. Sim, sim. Certo? Nesses 60 anos, a temperatura aumentou no Brasil pelo menos 1 grau. Próximo a isso. Na média, sim. Na média, só que no inverno aumentou mais. Então, as plantas passaram a sofrer mais estresse. E esse estresse era, em condições normais, a ativação do relógio biológico para dar certinho para a planta se reproduzir. Então, se o ipê florescia, por exemplo, no final de agosto, o ipê amarelo, nós estamos falando aqui, floresce, cai a folha, tem que formar o fruto, amadurecer o fruto. Era calculado para ele dispersar a semente na época do início da estação chuvosa. Que o ipê não tem dormência e é uma planta que perde o poder germinativo em 40 dias, em condições naturais. Explica direitinho para a gente o que é não ter dormência. O que significa isso? São estratégias das sementes. A dormência, a planta só precisa de algum efeito. Por exemplo, algumas plantas, algumas sementes, precisam de passar pelo trato intestinal do gado, de um animal silvestre, de um passarinho, para poder quebrar a dormência. As espécies que têm tegumento duro, a semente dura, algumas, como as palmeiras, precisam de passar por queimada, fogo. Olha que interessante, para despertar. Para despertar a germinação. Então, são espécies que têm dormência natural da semente. Essas plantas dispersam o fruto. Tem muita planta, tem muita palmeira, agora estão com fruto. Então, elas, enquanto o ipê está florido, elas já estão soltando os frutos no chão, para a ave comer, coisa assim. Quando vier o fogo, das queimadas que ocorrem naturalmente no cerrado, principalmente, ou quando tiver muito calor no solo, ou por abrasão a semente ficar sendo pisada, coisa assim, aí ela desperta. E aí começa o processo. No processo na época que está começando o período da chuva. Tá. Já o ipê não. O ipê não tem esse processo de proteção. E ele tem a viabilidade da semente muito pequena, que ela é ela é alada, ela voa. É uma semente que pesa nem meia grama, é pequeniníssimo. E isso explica, então, o fato, inclusive, dela poder se espalhar por muitas regiões do país inteiro e se adaptar, inclusive. Sim, ela é dispersada facilmente pelo vento. Sim, vai muito leve. Olha que interessante. Tá. Só que ela teria que fazer esse processo de dispersar a semente exatamente coincidindo com o início da estação das chuvas. Mas as chuvas, quando eu comentei com vocês que o inverno está alterando as condições de clima, as chuvas que começavam, por exemplo, em outubro, estão começando quase um mês para frente. Em 1960, a pessoa plantava, por exemplo, vamos supor em Goiás, no comecinho de outubro,
Agora, em 2021, a mesma região que a época ideal para plantar qualquer cultura agrícola seria o começo da chuva, no começo de outubro, agora já é começo de novembro, praticamente. Tem O clima está mudando. retardo aí de algumas semanas que como você falou, que para o relógio biológico é uma alteração enorme. Quer dizer, isso então, assim, toda essa mudança que a gente já observa no ciclo, né, do início do período úmido, ou às vezes da quantidade de frio que a gente tem ou não, isso tudo vai impactar justamente nisso que você falou, no relógio biológico da planta. Sim, então vamos falar de coisa ruim e depois a gente chega na maravilha que é hoje, pode? Tá bom, bora lá. É o seguinte, com essa mudança do clima, o ipê começou a florescer cada vez mais cedo. Então, a gente estava tendo o ipê amarelo, que em 1960 florescia quase que coincidindo com a Semana da Pátria, florescendo em julho. Então, meio de julho. Só que ele entrava em florescimento, dispersava sementes, mas a planta tem uma estratégia de sobrevivência que logo que ela dispersa a semente, mesmo com pouca água no solo, ela gasta as suas energias para lançar uma folhagem nova, novas folhas. Tá. Só que a planta soltava as folhas e depois ela não tinha condição de fazer o crescimento dessas folhas porque não tem água disponível para manter as folhas, o crescimento das folhas. Tá. E as plantas têm um sistema de proteção que chama produção de ácido abscíssico. É um ácido que ela produz, que ela corta como se fosse uma tesoura, ela joga todas as folhas novas fora. E como ela joga as folhas fora, ela entende que perdeu a folha, vou fazer outro florescimento. Então, começou a ter problema de ter ipê com folha e ipê com flor. E com duas floradas seguintes, aí a qualidade do florescimento, que em condições metabólicas, ela não tinha tanta energia mais para produzir. Então, começou a ter menor incidência de florescimento e ausência de folhas na planta, que atrapalha. O bonito é a planta ser totalmente só flores, né? Esse ano, que foi um ano atípico, nós tivemos as condições de muito mais frias, vários meses seguidos com a temperatura abaixo da normal. Julho, a gente teve muito frio, nós tivemos as ondas de frio de julho e nós tivemos uma onda de frio forte no começo de agosto. Então, sim, essas ondas de frio favoreceram já no processo de desenvolvimento dessa florada que a gente viu? Tá, e todo mundo viu os problemas da safra agrícola, porque sim, nós tivemos a umidade do solo muito baixa. Tá, faltando chuva lá no começo, porque daí faltou chuva no verão, né? O nosso verão de 2021 foi um verão ruim de chuva na maior parte do Brasil. Depois aí começou a entrar outono e inverno, que já não chove mesmo, né? E quando chegou julho, nós tivemos aí ondas de frio, e o mês de agosto, aliás, agosto foi muito louco, né? Porque ele começou com uma onda de frio e terminou bem quente, né? Uhum. Tá, mas nesse caso, como a temperatura estava menor e baixa umidade do ar, a planta entendeu na hora certa que ela deveria entrar em florescimento, sem nenhuma folha na planta. Tá, então, tá. Nós tivemos um espetáculo que esse ano não vão ter 2, 3 floradas do ipê, só uma única florada. Muito como ela está florescendo agora, na época certa, então ela vai gastar as energias que ela tem guardadas, vamos dizer assim, para soltar a semente na época correta, tá certo? Então, quando começar o florescimento do início da chuva, vai ter altíssima possibilidade de renovar as plantas, nascimento de novas plantas. Esse ano, nós tivemos uma condição boa, né? Quer dizer, que casou com o relógio biológico da planta. Esse ano, as coisas se encaixaram bem.
E é por isso que a gente está tendo essa florada tão bonita. Perfeitamente. Agora me fala então mais um pouquinho, por exemplo, quando é a época que tem que, para ela dar uma florada como essa, então, tão bonita assim, né? Qual é a época que tem que, por exemplo, assim, que ficar mais frio e seco? Há 60 anos atrás era comum ter frequência de geadas em Minas Gerais, em São Paulo. Depois elas foram ficando mais escassas. Então é o frio de julho que interessa? Sim, frio, baixa umidade do ar, céu claro com altíssima radiação solar. Hoje em dia nós estamos no inverno ainda e é comum altíssima nebulosidade no céu. As músicas das festas juninas eram o céu estrelado, essas coisas assim, você lembra disso? Opa. Era muito seco e muito frio. Essa é a condição ideal para o IP fazer toda a beleza dele. Agora, e o IP foi muito agradável ver essa floração tão intensa, porque de avião, quando a gente está voando, a gente consegue ver a quantidade absurda de pontinhos amarelos. Nossa, que coisa linda que deve ser. É porque uma preocupação grande é que os IPs poderiam estar sofrendo processo de redução de nascimento de outras plantas novas, por causa do problema de estar dispersando as sementes na época errada. Mas o IP, a palavra IP em tupi-guarani quer dizer casca grossa ou tronco duro. Ele é extremamente tolerante ao fogo. Então, às vezes a gente tem as queimadas, a maioria das plantas sofrem muito. Então, mesmo em regiões queimadas, é comum a gente ver IP maravilhoso, cercado por tudo preto em volta, cinza e que coisa carvão. Incrível. Que resistência, que incrível. Eita, plantinha especial, né? Que coisa incrível. Ou seja, agora, Daniel, você falando sobre tudo isso, a conclusão que eu estou tirando aqui que é o seguinte: os nossos invernos estão menos frios, de fato, quer dizer, e a tendência, na verdade, é essa, né? Assim, nós temos um frio menos prolongado, um frio, até alguns eventos de frio intenso, mas com a tendência de aquecimento, na verdade, é você ter menos frio, né? Então, E acontece que esse ano a gente conseguiu ter, durante o mês de julho, justamente, várias ondas de frio, né? Então foi um mês assim, predominantemente com temperaturas baixas no centro-sul do país, né? E seco. Porque o que você está me dizendo aí é que o ideal é quando a gente tinha aquelas massas polares fortonas, né? Que persistem por muitas semanas, ou uma atrás da outra, ou seja, no inverno mais rigoroso, né? Uma massa polar em cima da outra, o ar polar normalmente é seco, então se instala no lugar, você fica frio e aquele ar com muito seco, e aí, portanto, pouca nebulosidade. Aí você junta a situação ideal, né? Mas o que a gente está tendo realmente cada vez mais são dias até secos, porém quentes, né? Então, ou seja, antes dessa florada, né, o que o relógio biológico do IP está querendo é frio e seco, né? Mas o IP está falando a mesma língua dos cientistas hoje. Ele está pedindo para a gente assim, vamos reverter essa situação. Porque não quer dizer que vai desaparecer os IPs porque aumentou 1 grau ou 2 graus. Porque uma planta dura 200 anos, 300 anos. Esse impacto não é uma coisa tão drástica, tão complicada. Ela vai se adaptar, de alguma forma. Ela vai se adaptando. Vamos ter, igual esse ano, não quer dizer que todos os anos vão ser quentes. Sim. Algum ano. Mas é um alerta que os cientistas estão dando, e o IP está dando também, fala assim, vamos cuidar do meio ambiente, que no final vai ser bom para todo mundo, nós não podemos perder essa maravilha que nós temos de graça. Não. Agora, Daniel, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse o seguinte, por que o IP branco, na verdade, ele é tão raro assim, né? Porque é muito interessante, porque assim, a gente vê normalmente as flores roxas, elas são mais relacionadas com frio,
né? Então você vê o roxo, vê o rosa, aí vem aquela exuberância do amarelo e depois o branco, né? Quer dizer, o branco é como se tivesse assim no fim da energia da planta, eu não sei, tá me passando essa ideia. Não, talvez é só para falar, para lembrar que tem que ter um pouco de paz e paciência. Pode ser, porque ele realmente é raro, mas por que é tão raro o IP branco? É questão de adaptação, não é isso? Tá. O IP, às vezes tem competição de sobrevivência de uma planta com a outra. O IP amarelo tem um porte muito mais alto. O IP do cerrado cresce em áreas que não tem muita essa competição de plantas, que todas são de menor porte, tá certo? Sim. Agora, o IP branco, possivelmente, é porque ele tem algum problema maior, talvez com taxa de germinação, de sucesso, capacidade de sobreviver. Aqui na região sudeste, nós temos um inverno muito rigoroso, principalmente relacionado com falta de água no solo. Então, a quantidade de plantas que consegue desenvolver, o IP amarelo, a gente sabe que se plantar uma muda de IP amarelo e for num lugar bem cuidado, ou seja, num solo adequado, com 2, 3 anos ela já começa a produção de sementes e já cresceu 2 ou 3 metros de altura. E já está dando uma florzinha. Já está dando uma florzinha. Então, a planta é mais bem adaptada que outras. O branco, ele tem um crescimento mais lento. É uma teoria, tá? Tá, ok. Mas é muito interessante, assim, porque está aí explicado, eu acho que o Daniel nos dando essa informação extremamente interessante, que nós temos no nosso IP amarelo, na verdade, de todas as qualidades, de todas as variedades ali, ela talvez seja a mais resistente, né? A que se adapta mais fácil. E aí a gente tem essa coisa fantástica que às vezes a gente vê uma árvore pequenininha de IP, tá lá toda sem as suas folhinhas, não tem muito chão, não tem muita terra sustentando aquele pedacinho de terra que às vezes a gente vê nas calçadas, mas está lá, o IPzinho em pé, sem as suas folhas e com as florzinhas amarelas, né? Então é uma coisa assim, é uma beleza a gente imaginar assim essa resistência, mas também está dando recado, né? Quer dizer, essa preocupação que o IP também está mostrando para a gente que esse clima está mudando, né? Ele vai se adaptar e que talvez a gente também, sei lá, daqui a alguns anos talvez a gente não tenha floradas exuberantes como a gente vai ter, ou não com tanta frequência, né? Olha, teve um fato que me chamou, que enche a gente de esperança, quando eu vi uma palmeira que foi plantada pelo Burle Marx lá no Rio de Janeiro, depois de, eu não sei se a cada 100 anos, 60 anos, então ele não viu a palmeira florescer, mas ela está florescendo, então a vida se renova sempre. Sem dúvida. E os IPs estão aí para nos dar essas alegrias. Aqui em São Paulo, eu tenho também uma visão de um IP, que é uma coisa muito especial. Ele é no bairro de Moema, e é um IP, gente, que ele já deve estar com 100 anos, né? É um IP especial porque, por incrível que pareça, praticamente todos os anos ele está lá firme e forte. Já floriu? Já. E aí é de parar o trânsito literalmente, né? Procure esse IP aí na região de Moema, se você é de São Paulo, porque, olha, já teve anos de literalmente a Companhia de Engenharia de Trânsito de São Paulo ter que organizar trânsito de pessoas e de carros, porque todo mundo queria ver aquela maravilha florescendo no quintal de uma casa. Bom, pessoal, o podcast O Clima Entre Nós fica por aqui, agradecendo muito todas as informações muito legais que o Daniel Guimarães deu para a gente. E você, meu caro ouvinte, pega o seu IP, não tem? Planta, bota aí na sua calçada, bota aí no seu jardim, né? Porque aí, como o próprio Daniel falou, de repente está tudo ruim e você abre a sua janela e dá de cara com aquela florzinha linda, maravilhosa, para renovar de novo. Feliz primavera para você. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e sugestões são sempre muito bem-vindas. Até a próxima.